Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao sistema cardiovascular. Nós já sabemos que os vasos sanguíneos, ou seja, as artérias, as veias e os capilares, formam uma rede de tubos que transportam o sangue do coração em direção aos tecidos do corpo e de volta ao coração. Esses vasos podem ser divididos em sistema arterial e no sistema venoso. O sistema arterial, pessoal, constitui um conjunto de vasos que partem do coração e se ramificam em vasos de menor calibre até atingir os capilares. As artérias têm paredes espessas, compostas por 3 camadas de tecido, já que recebem o sangue com grande pressão vindo do coração. Elas vão se ramificando em artérias menores, as arteríolas, e no interior dos tecidos se dividem mais ainda, formando os capilares. Já o sistema venoso é o nome dado a um conjunto de vasos, as vênulas, que partindo dos tecidos, os vasos vão se unindo, formando ramos de maior calibre, as veias, até atingirem o coração. As veias transportam o sangue vindo dos tecidos com pouca pressão e normalmente contra a gravidade. Por essa razão, muitas veias apresentam válvulas que previnem o fluxo reverso, ou seja, impedem que o sangue venoso sobrecarregue as paredes. E quando isso ocorre, as paredes das veias perdem a elasticidade, tornando-se flácidas, ocasionando as conhecidas varizes. Bom, pessoal, vejam só, aterosclerose é o nome dado ao espessamento e perda de elasticidade das paredes das artérias. Uma das causas desse processo é o depósito de gorduras, especialmente o colesterol. Em conjunto com as fibras musculares lisas, essas gorduras vão formar uma placa, chamada de placa aterosclerótica, que obstrui o fluxo sanguíneo nos vasos. Normalmente, a aterosclerose está relacionada aos fatores de risco tradicionais: pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, obesidade, Agora nós vamos entender como ocorre a circulação no nosso organismo. Como já vimos, o sangue bombeado pelo coração exerce várias funções. Entre elas está a distribuição dos gases, oxigênio e gás carbônico. Podemos descrever o trajeto percorrido pelo sangue da seguinte forma. Observem. O átrio direito recebe sangue venoso, aquele com pouco oxigênio e rico em gás carbônico, através das veias cava superior e inferior. O átrio direito envia o sangue venoso para o ventrículo direito, de onde deverá sair através das artérias pulmonares esquerda e direita. O sangue agora vai aos respectivos pulmões. Nos pulmões, o sangue venoso libera o gás carbônico e absorve o oxigênio em um processo chamado de hematose. O sangue oxigenado, denominado de sangue arterial, é transportado ao coração por 4 veias pulmonares. Ele entra pelo átrio esquerdo e passa ao ventrículo esquerdo, onde será bombeado. A artéria aorta será responsável pela saída do sangue do ventrículo esquerdo, de onde ela se ramificará, enviando sangue para todas as partes do corpo. Conforme o sangue vai distribuindo oxigênio aos tecidos, vai também captando o gás carbônico que retornará ao coração e posteriormente aos pulmões para que ocorra a hematose. Mas vejam, pessoal, a circulação ela pode ser classificada como pequena ou grande. A pequena circulação, ou também chamada de circulação pulmonar, consiste no trajeto do sangue que sai do ventrículo direito, passa pelos pulmões, onde ocorre a hematose, e vai para o átrio esquerdo. Já a grande circulação, ou também chamada de circulação sistêmica, consiste no trajeto do sangue que sai do ventrículo esquerdo, passa por todo o corpo e acaba no átrio direito, ok? Pessoal, vamos analisar essa frase. Todas as artérias transportam sangue oxigenado, enquanto as veias transportam sangue venoso. Será verdade? Pessoal, existe essa ideia de que a artéria só transporta sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e as veias só transportam o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Mas como vimos, as artérias pulmonares esquerda e direita transportam o sangue venoso, enquanto a veia pulmonar transporta o sangue arterial. Portanto, essa afirmação é falsa, tá bom?
Outra coisa interessante, pessoal, é que quando um indivíduo apresenta obstruções nas artérias do coração, pode haver a necessidade de realizar uma cirurgia de revascularização, a famosa ponte de safena. A cirurgia de ponte de safena, que é a da veia safena, ou de ponte de mamária, que é da artéria mamária, nada mais é do que a colocação de uma veia ou uma artéria, formando uma ponte por onde o sangue possa chegar ao coração sem passar pelo local onde há a obstrução. Na cirurgia de ponte de safena, usa-se uma parte da veia safena, que está localizada na região da perna e da coxa, e já na cirurgia de ponte de mamária, utiliza-se a artéria mamária, situada na parte interna do tórax. E quais seriam, pessoal, as atitudes preventivas, ou seja, como que a gente poderia evitar a necessidade desse tipo de intervenção? Gente, aqueles hábitos que nós já falamos várias vezes, né? Então, bons hábitos alimentares, atividade física, controle de peso, evitar o tabagismo e o excesso de álcool. E vocês já ouviram relatos sobre pessoas que sofrem morte cerebral após algum traumatismo, né? E mesmo assim o coração continua a bater, bombeando sangue para o corpo, inclusive podendo até fazer doação de órgãos. Como que a gente explica isso? Pessoal, o coração é um órgão de estímulo autônomo, não é mesmo? Ou seja, ele se contrai independentemente, não existe um controle do sistema nervoso, nós já falamos sobre isso. Então, o bombeamento do coração acontece devido à existência do nó sino atrial, de onde então vão se originar os impulsos cardíacos. Outra coisa importante, existe uma má formação no coração chamada de comunicação interventricular. Isso quer dizer que há uma comunicação entre os dois ventrículos, ou seja, tem um buraco na parede entre as cavidades do coração. Isso vai causar a mistura de sangue arterial e venoso, o que resulta em uma deficiência de oxigenação nos tecidos do corpo da criança. A criança já nasce com essa má formação do coração, sabe? Os sintomas podem incluir um tom azulado na pele, nos lábios e nas unhas, juntamente com má alimentação, baixo ganho de peso e respiração acelerada, né? Tudo isso devido a essa deficiência de oxigênio, né? A maioria desses buracos se fecha até sozinha, mas muitos deles podem precisar de cirurgia ou de um procedimento com catéter para que sejam fechados. E para encerrar, pessoal, vamos ver agora um experimento bastante interessante. Vejam, o médico inglês William Harvey fez importantes contribuições para o entendimento da circulação do sangue no corpo humano. Ele percebeu que as válvulas venosas têm a função de auxiliar a circulação do sangue em direção ao coração, evitando o possível contrafluxo devido à gravidade. Então vejam como que o sangue lá do pé, lá da perna, vai conseguir se dirigir ao coração, né? Então existe a ação da força da gravidade, então esse sangue só consegue graças à presença das válvulas venosas que nós temos na perna, por exemplo. Então o Harvey ele fez esse experimento e conseguiu comprovar a existência da válvula. Ele fez um garroteamento no braço, então é esse azulzinho que está mostrando na imagem, né? Então ele prende o garroteamento, também chamado de torniquete, e ele percebeu que os vasos eles tornam-se salientes porque o torniquete impede o retorno do sangue venoso para o coração. Uma válvula presente no ponto O, observem a imagem, uma válvula, então, presente no ponto O, impede o refluxo de sangue venoso até o ponto H. Por outro lado, enquanto houver a pressão do dedo sobre o ponto H, o fluxo do sangue no sentido do coração permanecerá interrompido no trecho considerado. Certo, pessoal? Dessa maneira, ele consegue, então, comprovar, confirmar, demonstrar o circuito correto da circulação e a presença, então, dessas válvulas venosas, ok? Bom, pessoal, agora ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!